A gente ouve muito sobre como a inteligência artificial vai criar um futuro incrível, né? Mas e no Brasil? Aqui, essa tecnologia tão nova encontra um passado e um presente cheios de desigualdade. Então a questão não é se a IA vai mudar o país, mas sim como e principalmente para quem. Bom, essa nossa análise começa com uma frase que, olha, talvez todo mundo já tenha ouvido. Foi o sistema. Seja num balcão de atendimento, seja falando com um banco, é aquela resposta pronta para uma decisão que muda a vida de alguém, mas que ninguém sabe explicar direito por quê. É o nosso ponto de partida para a gente entender o que realmente está em jogo quando as máquinas começam a decidir por nós. Para analisar o impacto da IA no Brasil, uma visão genérica, sabe? Não funciona. A gente precisa de uma lente de aumento específica que consiga enxergar as camadas da nossa história, da nossa sociedade. E é aqui que entra um conceito fundamental, o de americanidade. E isso aqui não é só um termo acadêmico, não. É uma ferramenta de análise. É um jeito de entender que a tecnologia nunca é neutra, muito menos num país como o Brasil. Essa lente nos obriga a perguntar: essa ferramenta nova está aqui para desafiar as velhas hierarquias ou só para reforçar elas? E junto com isso, vem outra ideia poderosa, a de bem viver. O interessante aqui é que ela bate de frente com aquela mentalidade do Vale do Silício, de eficiência e crescimento a qualquer custo. O bem viver pergunta: crescimento para quem? E para quê, afinal? É com essa bagagem, com essa lente que vem da resiliência, do quilombo, do terreiro, que a gente consegue ir além da propaganda. É o que nos permite analisar o impacto real da IA e focar nas consequências concretas para a vida das pessoas. Ok, mas como isso funciona na prática? Vamos para o nosso primeiro caso de estudo, uma das áreas mais polêmicas do uso de IA hoje, o reconhecimento facial pela polícia. E isso não é um exercício de imaginação, infelizmente. É a realidade. Histórias como essa se repetem tanto que o assunto já virou tema de regulamentação, mostrando o tamanho e a urgência do problema. Vendo essas falhas, o governo publicou novas regras. A ideia é criar um padrão nacional de como a polícia pode ou não pode usar a inteligência artificial no reconhecimento de suspeitos. Só que aqui a gente tem uma faca de dois gumes, literalmente. Por um lado, a regulamentação abre um caminho para cobrar transparência, para pedir contas. Mas, por outro, ela corre o risco de dar um carimbo de legitimidade para tecnologias de vigilância que, historicamente, miram sempre nas mesmas comunidades. E aqui está o ponto central. Sem um olhar crítico, a tecnologia vira só uma linguagem nova, mais sutil, para velhas formas de discriminação. É exatamente o que a intelectual Lélia Gonzalez definiu como racismo por denegação. O sistema se diz técnico, neutro, mas o resultado é o mesmo de sempre. Agora vamos sair da segurança pública e ir direto para o nosso bolso. Outra área onde os algoritmos estão tomando decisões cruciais é a das finanças pessoais, a análise de crédito. Pensa só nessa história. 2 clientes da mesma cidade, mas de bairros muito diferentes. O destino financeiro dos dois foi decidido por um algoritmo, de forma instantânea, sem nenhuma explicação. E essa estratégia, baseada em IA, é um sucesso financeiro. Olha esse número, um aumento de mais de 50%. A eficiência é inegável. Mas isso levanta uma pergunta fundamental. Eficiência para quem? Quem ganha com isso e quem acaba pagando a conta? O grande perigo aqui é que esse algoritmo é uma verdadeira caixa preta. Ele aprende com o nosso passado. E se o passado do Brasil é marcado por séculos de desigualdade económica e racial, o que a gente espera é que a IA aprenda? Ela corre o risco de simplesmente automatizar esse preconceito, tornando-o mais rápido e muito mais difícil de contestar. Diante de tudo isso, a pergunta é: como o Brasil está tentando organizar esse jogo? Como está sendo pensada a regulamentação para essas tecnologias tão poderosas? A abordagem que está na mesa é complexa, dividida em 2 camadas. Pensa assim, tem uma lei geral que estabelece os direitos e o que é proibido, e tem uma outra parte que cria a estrutura de quem vai fiscalizar e como. E essa nova estrutura de governança tenta trazer mais gente para a mesa. A NPD, que já cuida da proteção de dados, ganha mais responsabilidades. E são criados comitês com a sociedade civil e com especialistas para garantir que a voz de quem é afetado por essas tecnologias seja ouvida. Mas mesmo com toda essa arquitetura complexa, a pergunta de $1 milhão continua.
Estamos construindo um sistema para de fato corrigir as desigualdades ou só uma forma mais sofisticada de gerenciá-las, de administrar o problema? E essa dúvida nos traz de volta ao nosso tema central. Nos traz de volta ao que está de verdade em jogo nesse debate sobre o futuro da inteligência artificial no Brasil. A gente viu que a IA funciona como um espelho. Em todos os casos, seja no reconhecimento facial, na análise de crédito, nos serviços públicos, ela pode desafiar o que já existe ou pode simplesmente amplificar. E aqui vem o ponto crucial. Justiça não acontece por acidente. Equidade não é a configuração de fábrica do sistema. Se não houver um esforço intencional para programar a justiça, com participação da comunidade, o padrão da IA vai ser sempre automatizar a desigualdade que já está aí. O Brasil, então, se encontra numa encruzilhada. A regulamentação da IA pode ser um ato de quilombo, uma ferramenta para o autogoverno, para o cuidado, para a reparação, ou ela pode simplesmente reforçar aquela velha e conhecida frase: a lei não é para todos, só que agora escrita numa linguagem de programação nova e muito mais poderosa. Essa escolha está sendo feita neste exato momento, em cada linha de código e em cada artigo de lei.